tudo bom? Aqui é Eduardo Bolsonaro. Estou aqui a convite dos colegas do BUC, Instituto Conservador, fazendo esse trabalho de graça, porque eu acredito que todos nós estamos no mesmo barco, do mesmo lado, nessa guerra cultural. Então lá no Congresso nós temos debates sobre ideologia de gênero, a questão de família, desarmamento, a visão de direitos humanos, os preceitos e morais dos valores judaico-cristãos, os quais embasam a nossa sociedade. E tudo isso tem apenas um foco, que é a nossa questão da ideologia cultural. Nós não somos marxistas, nós somos, antes de tudo, conservadores. E é por isso que eu venho aqui fazer essa exposição para falar para vocês de uma ponta desse problema, que é o desarmamento. Se nós pegarmos a história recente do mundo e olharmos quem é que implementou um desarmamento em seu solo, nós vamos pegar ditadores como Hitler, Mao Tse-tung, Stalin. Desses que eu citei, o Hitler é o mais suave, só matou 6 milhões de pessoas. Já Stalin matou mais de 40 milhões. Mao Tse-tung na China em torno de 60 milhões. E a lista continua. Pol Pot, Gaddafi, Fidel Castro. E o exemplo mais recente é na Venezuela, de Chávez e Maduro, onde é proibida a comercialização de armas de fogo desde 2012. Por óbvio, a questão não é de segurança, mas sim de controle social. E reparem vocês, né? Durante a chamada ditadura militar no Brasil, que vigorou entre 1964 e 1985, nunca sequer os militares pensaram em pegar as armas da sociedade civil, dos cidadãos de bem. Eu vou voltar nesse ponto um pouco mais adiante, mas eu peço licença agora para começar a contar a história do desarmamento aqui no Brasil. Quem é que deu o primeiro passo no desarmamento? Como é que se fazia para você comprar uma arma de fogo antes da chamada democracia que vivemos hoje? No tempo do regime militar, você apresentava a sua carteira de identidade numa mão, escolhia a arma que queria na loja e comprava ela. Você não apresentava nada consta nas justiças, de exame psicológico, prova de manuseio, idade mínima, etc. Você não tinha praticamente nenhum requisito. Bastava a sua vontade para comprar uma arma de fogo. E além disso, o porte ilegal de arma era mera contravenção penal. Para você que não estudou direito, eu te explico. Contravenção penal nem crime é. Contravenção penal, por exemplo, é vias de fato. Você deu um tapa lá no teu amigo jogando bola, isso aí é uma contravenção penal. Dá no máximo aquela cesta básica. Antigamente os policiais nem se orgulhavam, nem falavam, aprendi uma arma. Por quê? Porque a arma era um instrumento. Naquele tempo sabia-se que para fazer o mal, o que é preciso é uma mente má. É uma mentalidade voltada para o crime, e não um instrumento. Se assim não fosse, a gente teria que abominar também as facas. Quantas pessoas morrem esfaqueadas por ano? E o exemplo que eles mais odeiam, que é a comparação com um carro. Para mim é muito simples. São dois pedaços de metal. Com os dois, se você usar ele para o mal, você pode cometer coisas ruins. Mas usando para o bem, nada acontece. E a arma tem um uso para o bem. Por exemplo, uma mulher que esteja confrontada por um estuprador, se ela tiver uma arma em mãos, eu duvido que esse estuprador vai estuprá-la. Se alguém entra na sua casa, um homem que nem eu, de 100 quilos, você está sozinho com as suas filhas, ou você é um homem mais fraco do que eu, se você der um tiro para o alto, eu lhe asseguro, o ladrão vai embora correndo. Porque eles são, acima de tudo, covardes. Mas o Brasil deu uma guinada nessa ideologia e começou a trabalhar uma ideologia desarmamentista. Então, em 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso deu o primeiro passo e editou uma lei que transformou de contravenção em crime o porte ilegal de arma, trazendo outros requisitos para sua compra. Nesse momento, ainda poderia se falar em comercialização de armas de fogo no Brasil. Havia dificuldade, havia burocracia, mas o seu direito a ter uma arma de fogo ainda não estava completamente abolido. Foi então que, em 2003, com a chegada de Lula, do PT, ao poder, uma radicalização à esquerda, um viés muito mais comunista radical, chegou e tomou o espaço dos sociais-democratas.
só para que você tenha certeza do que a gente está falando. Comunistas querem a revolução, querem radicalização, querem viver a sua utopia aqui na Terra. Eles ignoram a vida após a Terra, eles têm que ser ateus, eles têm que abominar os valores cristãos, porque eles têm que ver aqui, o hoje, tudo aquilo que eles pregam. Enquanto que os sociais-democratas não, é meio que um limbo. Eles pregam a diplomacia e a democracia para chegar ao seu objetivo final. Mas não se enganem, os dois têm o mesmo objetivo, que é um mundo igualitário. Ao contrário de nós, que defendemos os valores cristãos, que pregamos um país próspero. E nisso existe muita diferença. Por exemplo, eu cito para você onde é que as pessoas são iguais. Na Coreia do Norte, em Cuba, ali as pessoas são iguais. Só esquecem de dizer que as pessoas do partidão comunista, vivem muito bem, obrigado. Alguma semelhança com Lula e o seu filho milionário? Aos seus padrinhos políticos que estão ficando quase bilionários ou até mesmo bilionários, enquanto que o povo continua na miséria? Mas esse tema eu vou deixar para que os professores de filosofia e que falem das relações internacionais do Burke Instituto Conservador, para que eles digam a vocês essa aula. Então, em 2003 veio Lula. E como é que o Lula democraticamente aprovou o Estatuto dos Armamentos? Pagando grana de corrupção para os mensaleiros. Os mensaleiros aprovaram o Estatuto dos Armamentos. E sabe quando é que ele foi publicado? Em 23 de dezembro de 2003. Uma data muito próxima do Natal. Quando você vê na televisão matérias comparando, né? Olha, estão contratando mais extras de Natal. Veja, esse ano está mais caro a árvore de Natal do que no ano passado. Acompanhe conosco aqui na televisão os destinos turísticos mais procurados pelo brasileiro para passar as férias de fim de ano. As pessoas já estão saturadas de trabalho o ano inteiro, então essa época é uma época que ela tende a relaxar, a deixar mais de lado essas chatices da política, que quase sempre é uma notícia ruim que chega, né, para nós. Então é até natural que isso ocorra. E nesse processo de aprovação do Estatuto dos Armamentos, quem é que estava à frente dele? O deputado, advogado do PT, então deputado federal pelo PT de São Paulo, Luiz Eduardo Greenhalgh, que, além de ter abafado tudo com relação à morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, estava botando a cara e sendo o relator do Estatuto do Desarmamento. O que diziam os desarmamentistas nessa época? Pregavam que o desarmamento era algo bom, que era algo saudável. Então, o que você espera de um governante como esse? Você espera que, primeiro, ele ande desarmado e não com seguranças armados, como fazia o nosso ministro da Justiça, Cardoso, cheio de segurança armado? Você espera que o quê? Que no primeiro caso notório em que seja apreendida uma arma ilegal, que esse governante, que esse político, que ele vá lá e o quê? Bote o dedo na ferida e dê o exemplo, cobrando um alto rigor na punição daquela arma ilegal encontrada pela polícia. Pois bem, primeiro caso notório que ocorreu foi do senhor líder do MST, José Rainha, pego com uma 12 fria, leia-se, ela não tinha numeração ou a numeração raspada, sem documento. E nesse momento, o que Luiz Eduardo Greenhalgh fez, relator do desarmamento, foi lá defender José Rainha. E ele é advogado, ele poderia até ter essa desculpa, né? Mas ele foi defender de maneira graciosa, sem cobrar nada. Quem defende de graça, defende por quê? Tem aquela mesma ideologia, porque tem uma simpatia. Então reparem que desde sempre os desarmamentistas pregam desarmamento para os outros, mas eles próprios não dão exemplo. Pois bem, os mensaleiros aprovaram o desarmamento, o Estatuto do Desarmamento em 2003, ele foi publicado no final de 2003 e na lei do desarmamento estava prevendo um referendo que foi feito em 2005. Para quê? Para sepultar a comercialização de armas de fogo. E eles tinham a certeza da vitória, tanto que propuseram um referendo. E ele ocorreu em 2005. Foram gastos alguns milhões de reais do dinheiro do contribuinte para que fosse feita a propaganda oficial pró e contra o desarmamento.
além do pagamento, estrutura, urnas, etc., que isso tudo também demanda dinheiro. A campanha sobre o desarmamento ela foi encurtada de, salvo engano, 60 dias para 45 dias. Ou seja, mais dificuldade para você debater e expor as suas ideias perante a sociedade. Mas lá foram pessoas como o Coronel Alberto Fraga, como Benê Barbosa, Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni e outras figuras públicas para defender o seu direito à legítima defesa. E o Benê Barbosa conta muito bem essa história. Eles tinham a certeza de que ganhariam um referendo, sabe por quê? Porque a pesquisa, como sempre, a metodologia deturpada da esquerda, fazia da seguinte maneira: chegavam lá na periferia e perguntavam: ô dona Maria, licença, posso te entrevistar? A senhora sofre com a violência? Aí a dona Maria responde, né? Olha, sofro. Inclusive, o irmão do meu cunhado, do meu tio, do meu sobrinho, se envolveu com o tráfico de drogas e acabou sendo morto. Oh, que desgraça. Vamos ver aqui. A senhora gostaria, então, que fosse proibido o acesso às armas de fogo? É lógico que a dona Maria, lá na periferia, disse que sim. Porque na cabeça dela, essa proibição atingiria quem? Os traficantes, os criminosos, os malfeitores que mataram seu filho. E assim eles saem com essas estatísticas maravilhosas e a certeza da vitória. E qual não foi a surpresa deles? Eles perderam. E perderam, não foi por uma margem pequena, não. Perderam de lavada. 59 milhões de brasileiros saíram de casa para apertar na urna a tecla do não, para dizer que não queriam essa proibição da comercialização de armas de fogo. Nenhum presidente do Brasil, nem o mais popular deles, Lula, num segundo turno, conseguiu tamanha votação. 64% dos votos. Usar a palavra da moda, né? Nunca antes na história do Brasil se viu uma votação tão expressiva como essa. E óbvio, quem quer a comercialização do produto é porque quer comprá-lo. O pessoal do desarmamento hoje em dia fala o quê? Olha, o desarmamento, nós respeitamos o referendo, que isso, amigão, nós somos democratas, a gente respeita a vontade popular. O referendo perguntou, pode seguir a comercialização de armas de fogo e munição? E hoje em dia você pode comprar sua arma de fogo. Boa sorte, vai tentar comprar sua arma de fogo. Diversos empecilhos. Eu vou começar falando dos requisitos. Ter mais de 25 anos. Se você tem mais de 16, você pode votar no presidente e decidir o futuro do Brasil. Se você tem mais de 18, você já é plenamente responsável, civil e criminalmente. Mas você não pode ter uma arma de fogo. Com 21 anos, você pode ser ministro da Defesa e ter subordinado uma gigantesca tropa das Forças Armadas. Mas você não pode pegar um 3/8 canela seca e botar na sua cintura. Por quê? Porque a lei fala em 25 anos, a idade mínima. Além dos 25 anos, você tem que ter um exame psicológico. Aí as pessoas vão falar, poxa, Eduardo, mas tem que ter, vai que o cara é louco. Meus caros, vocês partem do pressuposto de que todas as pessoas são loucas e tem que provar o contrário. Esse requisito da psicologia, no exterior, como na República Tcheca, é o requisito para você portar a sua arma, andar com ela pela rua na cintura. Aqui no Brasil, a gente colocou como requisito para você poder comprar a sua arma. Um exame como esse custa em média R$200 e R$300. Bota mais uma burocracia aí para dificultar a compra. Além disso, nada consta em todas as justiças. Eu até gosto desse nada consta em todas as justiças, porque evita de alguém que está respondendo ou tenha sido condenado a um processo criminal de comprar arma de fogo. Faz sentido. Mas eu lembro para você, mais uma vez, meus caros, o criminoso não vai comprar uma arma numa loja. Ele não vai se submeter ao pagamento de impostos e essa investigação toda na vida pregressa dele. Ele vai comprar no mercado negro. Aliás, continua comprando todos os dias. Nem o Estatuto do Desarmamento conseguiu acabar com essa realidade. Nada consta em todas as justiças. Prova psicológica, idade mínima, residência fixa, prova de manuseio, também é requisito lá no exterior para você portar a sua arma em diversos países.
E aqui no Brasil é o requisito para você comprar a sua arma de fogo e ter ela em casa. Repare, você vai comprar a sua arma e ter ela em casa. Você não vai sair por aí com a sua arma. Perfeito? Mais uma taxinha, mais um dinheirinho que você vai ter que gastar. Porque essa prova tem que ser aplicada por alguém credenciado pela Polícia Federal. E não é de graça. E agora vem o pior. Depois de você comprovar a idade mínima, residência fixa, nada consta em todas as justiças, militar, eleitoral, civil, penal, tudo, fazer o exame psicológico, fazer o teste de aptidão, de manuseio. Depois disso tudo, que não é barato, você vai ter que se deslocar até uma delegacia de Polícia Federal. O que antigamente era feito pela Polícia Civil, que existem muito mais delegacias da Polícia Civil no Brasil do que delegacias de Polícia Federal. Nisso daí, só isso daí por si só já é um cerceamento no seu direito à legítima defesa. Por exemplo, Estado do Amazonas, aquela imensidão. Sabe quantas delegacias de Polícia Federal existem no Estado do Amazonas? 2. Em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, e na capital, em Manaus. Então, se você mora no Estado do Amazonas, você vai ter que fazer isso tudo, pegar um voo, ou pagar um despachante, para ir até uma delegacia da Polícia Federal. Quando você apresentar isso tudo, você vai ter a sua arma? Não. Você vai ter que implorar para que um delegado de Polícia Federal acredite que você tenha o 6º requisito, o requisito subjetivo, que é comprovação de efetiva necessidade. O Estatuto do Desarmamento falava na sua confecção em declaração de efetiva necessidade. Declaração, ato unilateral, que independe de comprovação. Mas na prática, você tem que comprovar que você precisa da arma. Num país que mata igual a Síria, igual a Afeganistão, igual a Iraque, eu acredito que todas as pessoas têm necessidade de ter uma arma de fogo. Mas eles entendem que não. E é aqui, nesse 6º requisito, que eles negam o seu direito a comprar uma arma. Por quê? Porque os ministros da Justiça, porque o presidente da República sempre teve um viés desarmamentista. Ele não quer se indispor com os direitos humanos ou com uma imprensa dominada pela esquerda que vai dar pancada nele em permitir que as pessoas tenham o direito à compra de armas. Então, reparem, no discurso e na lei eles falam uma coisa, na prática é outra. Um estatuto elitista que restringe você a ter uma arma de fogo. O PL 3722 que está lá na Câmara visa mudar essa situação. E principalmente, de todos esses requisitos, ele fala em especial para retirar esse 6º requisito da subjetividade do delegado federal. Isso daí por si só já fala o que para você na televisão? Que vai ser um alarde, que vão vender arma em cada esquina, que vai ser um absurdo, que vai ter um tiroteio a cada esquina, que as pessoas vão se matar, que o marido vai matar a mulher, que a mulher vai matar o cachorro, e vai ser um inferno na terra. Você não precisa nem imaginar como seria o Brasil caso o PL 3722 fosse aprovado. Basta você estudar a história e ver como é que era a realidade do Brasil antes do Estatuto do Desarmamento. Em 1980, começaram a ser medidos os índices de homicídio no Brasil. Em 1980, nós tínhamos um pouco mais de 8.000 homicídios por ano. 8.000. 2017, nós temos praticamente 60.000 homicídios por ano. Ah, Eduardo, mas de repente teve aumento populacional, crescimento, você tem que levar em consideração. Perfeito, tem que ser levado em consideração. Em 1980, nós tínhamos em torno de 120 milhões de habitantes. Mas vamos dar uma colher de chá para eles, para os desarmamentistas. Vamos arredondar para 100 mil. Hoje em dia, em 2017, nós temos o dobro disso, 200 milhões de habitantes. Então, se em 1980 morriam 8.000 pessoas, era para hoje, com o dobro da população, morrer o dobro de pessoas, ou seja, 16 mil. Negativo. Nós não estamos em 16 mil, nós estamos muito acima disso. 60 mil mortes por ano, assassinatos, homicídios, números de país com guerra. Eu sei, eu não sou hipócrita de falar para você que esse problema se restringe apenas
ao desarmamento. Mas eu quero fazer voltar a valer o direito à legítima defesa. Assim como você, quando coloca um casaco, você não quer acabar com o inverno, você quer se proteger do frio. A mesma forma é com uma arma de fogo. Quando alguém entra na sua casa, é você, e não a polícia, o primeiro responsável do combate para garantir a defesa sua e da sua família. Se esse fosse o papel da polícia, então não era para se chamar polícia, era para se chamar guarda-costas privado. O papel da polícia é garantir a harmonia e a ordem nas ruas, nas vias públicas. E ser acionado no caso de emergência, óbvio. Mas quando alguém entra na sua casa, meu caro, eu duvido, por melhor que seja a polícia, que você vai conseguir ligar no 90 e chegar ao reforço policial antes desse bandido estar na porta da sua casa. Se você der a sorte de ligar para ele. A situação piora se você falar da região rural, normalmente mais distante das delegacias de polícia e batalhões da PM. Imagina então aquela lavradora lá na zona rural, caminhando, voltando para casa, ou durante seu trabalho, e um estuprador, um maluco da cabeça queira fazer algum mal a ela. Se você disser que ela precisa ter todos esses requisitos para comprar uma arma de fogo, que ela precisa ter o preparo, uma palavra da moda, cuidado, não, mas ela tem que ter um preparo suficiente. Preparo? Você está cerceando ela do direito à legítima defesa dela. Você está deixando ela uma presa fácil para o estuprador. Nos anos 90 tem uma matéria, eu não me lembro agora de qual TV foi, por isso que eu não vou divulgar o nome, porque eu posso errar. Mas se você jogar no YouTube, você vai ver uma matéria antiga mostrando que em determinada zona rural no Brasil havia um problema bem similar a esse. E mostra as mulheres sacando da pochete a sua arma, o seu revólver. E relatos de terem evitado o pior graças a essa arma. Então cuidado, a arma não serve só para matar, a arma serve para se defender. Eu dou eu como exemplo, eu ando armado e já tive que usar a minha arma para fazer a minha defesa. Apenas de exibir a arma, a situação já ganha outro contorno. Mas é óbvio, eu não posso usar o meu caso particular ou apelar para o emocional para fazer valer uma lei para o Brasil inteiro. É por isso que eu saio da parte emocional, eu saio do calor, do apelo, da paixão e fico restrito aos números. Te convido a fazer uma reflexão. Vamos comparar alguns números internacionais? Se os desarmamentistas gritavam mais armas, mais mortes, era para os Estados Unidos ser um genocídio todo ano. Era para a Suíça, por exemplo, onde toda pessoa tem um fuzil em casa, porque quem serve às Forças Armadas leva para casa um fuzil e depois aos 40 anos ele decide se ele quer comprar aquele fuzil do governo ou não, e a maioria compra. O maior exército do mundo é o suíço. Nesses países era para morrer muita gente. Ah, Eduardo, mas são países de cultura diferente, etc. Tudo bem, vamos puxar para o Brasil. Uruguai, país mais armado da América Latina. Para cada 6 pessoas no Uruguai, existe uma arma de fogo. Índice de homicídios no Uruguai, 6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Índice do Brasil desarmado, quase 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E aí, será que o brasileiro não tem cultura e o uruguaio tem? Vamos acabar com essa síndrome de vira-lata? Poderia aprofundar um pouquinho mais e falar até do Paraguai, que tem número de homicídios muito melhor do que os brasileiros. E nem se fala com relação à liberdade na compra de armamento de fogo naquele país. Mas eu vou adiante e vou citar o exemplo contrário, Venezuela, que eu citei anteriormente. Desde 2012, proibido a comercialização de armas de fogo naquele país. É como se o sim tivesse ganhado o referendo de 2005. Na Venezuela, tem lá a capital mais violenta do mundo. Esqueça Cabul, Fallujah, Síria, Iraque, Afeganistão, esqueça todos esses países. O local onde a violência está mais descontrolada é na desarmada Venezuela. Sabe quem é que ajudou a implementar o desarmamento na Venezuela? O Viva Rio, uma ONG muito ajudada pelo governo federal do PT, foi lá fazer a campanha de desarmamento. Inclusive, tem vídeo do Chávez elogiando a ONG Viva Rio.
que agora, depois que está tendo esse quebra-pau todo lá, eles retiraram, apagaram seus posts com relação à Venezuela. Canalhas. Busca no dicionário, eu não estou xingando. Definição de canalha. Pois bem, a Venezuela tem 120 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes na sua capital. Caracas. Números impressionantes, né? E você aqui reclamando do Brasil. Vai lá viver na Venezuela. E pior, deputados em vídeos recentes do PT, do PSOL, elogiando o regime de Maduro. Para eles, tudo vale em nome da causa. Inclusive mataram alguns milhões, não tem problema não. Desde que o futuro seja o quê? A igualdade. Eu acredito que isso é uma doença mental. Não vai demorar muito, vai haver algum estudo psicológico, psiquiátrico, sério, para tratar dessa questão. Mas vamos adiante nos exemplos. Você viu a Globo News esperneando quando em Las Vegas ocorreu o problema lá do tiroteio que matou 59 pessoas e feriu outras centenas. E fez isso um alarde inteiro, 59 pessoas, né? Isso daí é mais ou menos o que morre no Brasil em algumas horas. No Brasil, 164 homicídios por dia. 2,7 Las Vegas. Reparem que eles sempre têm esse sensacionalismo. E nos Estados Unidos, o pessoal não discute um desarmamento, não há uma onda desarmamentista. Depois que um desses moleques entrou numa escola fuzilando, o Obama foi à imprensa, então presidente norte-americano, dizer que deveria haver um controle dos fuzis. Rapidamente pegaram dados do FBI, do FBI, e comprovaram com números que, se antes você quiser controlar os fuzis, vamos controlar os martelos, que matam muito mais do que fuzis aqui nos Estados Unidos. Reparem que nós temos que ter apreço pela técnica e não se deixar levar pelo emocional. Eu até poderia fazer um apelo emocional, né? Eles jogam na nossa conta falando, olha, mas não sei quantas pessoas morrem por arma de fogo, etc, que meu vizinho matou o outro vizinho, o marido matou a mulher com arma de fogo e tal. E quantas mulheres são estupradas por ano sem direito à legítima defesa, graças a essa sua nefasta ideologia de querer botar a goela abaixo do desarmamento? Em números oficiais, em torno de 60 mil estupros por ano, sendo que o estupro é o chamado crime de cifra negra, é o crime subnotificado. Muitas mulheres que são estupradas por vergonha perante a sociedade, ou por não terem ali o discernimento mental de conseguirem ir numa delegacia, devido ao abalo que isso causa nela, elas acabam não noticiando esse crime. Então muitos estipulam que esse número pode ser do dobro, talvez o triplo, não se sabe. Mas e aí? Vamos dar o direito a elas de terem a sua legítima defesa? E já que eu falei do Viva Rio, eu vou explicar para vocês como que eles sempre deturpam a forma de fazer a pesquisa para lhe apresentar números sedutores para o desarmamento. Benê Barbosa, no seu livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, desmascara uma metodologia usada pelo Viva Rio, que foi a seguinte: o Viva Rio correu atrás de todos os dados e estatísticas sobre apreensões de armas e começou a rastrear, a fazer o caminho inverso para saber se aquela arma um dia foi comprada numa loja por um cidadão de bem. Comprada por um cidadão de bem, caiu na mão de um marginal, através de um roubo, de um furto, e o marginal utilizou ela no cometimento de um crime, até que a polícia apreendeu aquela arma. Pois bem, a pesquisa do Viva Rio concluiu que 25% das armas do crime foram compradas por cidadãos de bem e caíram na mão do marginal. 1/4. Primeiro, ainda que esse número fosse real, eu contestaria ele. Será que valeria a pena a gente abdicar da nossa legítima defesa em nome de um calote de 25% no mundo do crime com relação a armas de fogo? Eu acho que não. Mas vamos ver como é que foram feitas essas pesquisas? Eu falei que o quê? Eles pegaram a arma e fizeram o caminho inverso, rastreando a sua origem. Você só consegue fazer isso com uma arma que tenha uma numeração. Eles retiraram dos seus cálculos as armas raspadas, as armas sem numeração.
as armas fabricadas, manufaturadas dentro de garagem, fundo de quintal do tráfico, que o Fantástico, inclusive, recentemente teve uma matéria mostrando isso, acabaram que retiraram dos seus cálculos, das suas contas, 90% das armas de fogo. Se você vai fazer a pesquisa e ignora 90% da realidade, meus caros, não tem nem como você levar isso a sério. Então reparem que eles fizeram a sua estatística com base em 10% da realidade. Eles nem falaram da arma que hoje, ou especularam, quantas armas hoje estão na mão do tráfico de droga, nas favelas, nas comunidades dominadas pelo crime organizado. Enfim, ignoraram tudo para poder vender para você essa falsa realidade. Mais uma vez, o que é isso? Canalhas. Deturpam para que você venha para o lado deles. Eu venho aqui para te mostrar a realidade. Eu não me furto a debater com qualquer um deles. E além disso, Diário Oficial da União também, do então ministro José Eduardo Cardoso, provavelmente ali em 2014, 2015, uma portaria para enrijecer o Estatuto do Desarmamento, chamando para confeccionar projetos nesse sentido, convidou, por exemplo, o Instituto Sou da Paz. Você paga o seu tributo vai para o governo e o governo faz uma coisa contra a sua vontade. O Brasil não era levado a sério. É por isso que a gente milita tanto nessa área do desarmamento. Porque nós temos argumentos financeiros, técnicos, políticos, com muita anuência da sociedade. E eles, pelo contrário, tentando passar a goela abaixo o desarmamento. Já encaminhando para o final aqui, no referendo em 2005, o que não contaram para você? O México, por exemplo, que é um país que sofre com a criminalidade, que sofre com os homicídios e com a violência, é um país que não tem fábrica de armas em seu território. E segundo a própria ONU, está sempre lá nas cabeças quando se fala em homicídios. E aí, será que o problema é a fabricação de armas? É lógico que não. Porque as armas do crime sempre são compradas no mercado ilegal, no mercado informal. Você pode fazer a lei que for, que eles vão continuar tendo acesso às armas de fogo. Só vai respeitar a lei eu e você, que somos seguidores da lei e, curiosamente, somos as pessoas que não estão inclinadas a entrar no mundo do crime. Quando eu ganhei uma arma de fogo e entrei na Polícia Federal, eu nunca sequer imaginei botar ela na cabeça de alguém para roubar o carro, para roubar uma bolsa, para ter dinheiro. E a gente é cidadão normal, tá? A gente se endivida, tem dívidas, deve ao banco, cheque especial e etc. Ninguém está livre disso. Mas nós temos valores cristãos. A nossa sociedade cresceu com base no não matarás, não roubarás, respeita o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Olha a autoridade. Isso te lembra Êxodo 20? 10 mandamentos? Pois bem, a nossa sociedade cresceu assim, respeitando o ser humano, respeitando as mulheres, que recentemente chegaram até a ter uma presidente da República do sexo feminino. Vá falar isso em países de cultura islâmica, onde uma mulher até para dirigir precisa da autorização do marido. Se você é mulher e está me vendo agora, imagina, você vai querer dirigir o seu carro, você tem que primeiro perguntar ao seu marido o que ele acha. Isso para te dizer o mínimo. E eu não vou nem entrar na pauta dos homossexuais nesses países, onde o mais leve começa com pena de prisão, quando não são jogados, arremessados de prédio lá embaixo. Você já viu isso acontecer no Brasil? Mas você já viu o quê? Falarem que o Brasil é o que mais mata, é a homofobia. Mentira, gente. Balela. É por isso que eu apoio o Burke Instituto Conservador, para trazer à tona essas realidades que provavelmente você não vai ver na imprensa. Assim sendo, eu agradeço o espaço, muito obrigado. O assunto pode discorrer, porque a gente sempre encontra outros argumentos, outros fatos, mas enfim, fique conectado ainda, porque a internet é o nosso canal livre. Eles têm raiva da religião. Por quê? Porque as igrejas não se dobram muitas das vezes, ao pensamento antirreligioso, anticristão. Então a igreja é a resistência. Eles não gostam da autoridade familiar.
Por exemplo, eu fui ensinado na minha escola, no 2º grau, que o MST é um movimento justo e que Carlos Lamarck é um herói. Se não fosse o meu pai em casa me ensinando a verdade sobre os fatos, eu seria uma presa fácil para eles. Igreja, família, internet. Meus caros, qual é a diferença da Globo.com para o Instituto Burke Conservador? É só um endereço de e-mail, um endereço de e-mail eletrônico. Ambas têm que correr atrás para se fazer conhecidas, mas têm o igual acesso. É por isso que eu apoio medidas, não só como o Burke Instituto Conservador, mas também do Brasil Paralelo, o Jardim das Aflições, que é o filme que fala do Olavo de Carvalho. Coloco adiante os vídeos sim do Olavo de Carvalho, do Nando Moura, de qualquer um que se insurja nessa guerra cultural que nós vivemos. Então termino essa aula falando o que já é o nosso jargão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bons estudos e obrigado pela atenção.